Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a terceira parte do nosso encontro sobre pressupostos processuais. O encontro de hoje, pessoal, é bem rápido, bem singelo, porque eu gostaria apenas de fechar os pressupostos processuais clássicos, de acordo com o Código de Processo Civil anterior e também de acordo com o novo Código de Processo Civil, para deixar para o próximo vídeo os pressupostos processuais novidades, digamos assim, que são o interesse de agir e a legitimidade ad causa, que, como nós já vimos, eram considerados condições da ação no Código de 73. Então, como esses dois últimos pressupostos são mais complexos, são mais longos, vamos deixá-los então para um vídeo só para eles. Hoje vamos terminar então os pressupostos processuais de validade e começamos já falando sobre a capacidade postulatória. Vamos recordar que nós já vimos a capacidade de ser parte, nós já vimos a capacidade processual, inclusive falamos sobre a capacidade processual de pessoas casadas e agora vamos para a capacidade postulatória. Nunca esqueça, são capacidades inconfundíveis. A capacidade de ser parte é uma coisa, a capacidade processual é outra e agora a capacidade postulatória completamente distinta das outras que a gente já viu. Vamos a ela? O que é a capacidade postulatória? Olha o nome, olha o que o nome já nos traz. Postulatória, de postular. O que é postular? É pedir. É a capacidade de postular. É a capacidade de pedir. Pedir a quem? Pedir ao órgão jurisdicional. Para pedir ao órgão jurisdicional alguma coisa durante um processo, é preciso ter capacidade para postular. A capacidade postulatória, que normalmente está presente nos profissionais do direito. Advogados, procuradores, membros do Ministério Público, defensor público, etc. É o profissional técnico do direito que tem a capacidade postulatória. Ele tem a capacidade de redigir uma peça ou fazer uma postulação oficial perante o magistrado. Não é qualquer pessoa, em regra, que pode chegar ao juiz pedindo qualquer coisa, de qualquer maneira. É preciso que, para que haja este pedido, haja a capacidade postulatória. É por isso que uma pessoa comum, para pedir algo perante o Poder Judiciário, precisa, normalmente, contratar um advogado ou estar assistido pela Defensoria Pública. Porque as pessoas normais, que não são formadas em direito, enfim, não têm capacidade postulatória, porque não têm a capacidade técnica para pedir algo perante o Judiciário. Claro que se a própria parte for advogada, ela tem capacidade postulatória e pode advogar em causa própria. Não há qualquer problema nisso. Beleza? Então, a capacidade postulatória tem a ver com a capacidade técnica do profissional do direito. Mas, nós já vamos aí no seu roteiro, ponto 15, número 1, falar sobre o que acontece quando não há capacidade postulatória no caso concreto. E aí, mais uma vez, a resposta é depende. Depende. Por quê? Se for o autor, o processo será extinto sem exame do mérito. Se for o réu, ele será revel. E se for o terceiro, ele será excluído da lide, porque não faz qualquer sentido um terceiro chegar num processo de paraquedas, sem advogado, sem ser advogado, sem ser profissional do direito e sair aí pedindo qualquer coisa. Se não faz sentido, então ele será excluído do processo. Beleza? Vamos então para o ponto número 15.2. O estagiário do escritório de advocacia, ele tem capacidade postulatória? Aqui, cuidado, pessoal. Cuidado por quê? O artigo 29 do Estatuto da OAB, se você vai fazer prova para a OAB, você tem que ter lido o Estatuto da OAB. Claro, existem várias questões na prova da OAB sobre o próprio Estatuto e uma delas fala, uma dessas disposições do Código do Estatuto do Advogado, melhor dizendo, é o artigo 29, que diz que o estagiário, se estiver assistido por um advogado, pode praticar atos postulatórios.
pode praticar atos de advogado. No entanto, esses atos devem ser ratificados por um advogado inscrito na ordem. Além disso, o próprio estagiário também deve estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para ter este poder. Ok? Isso está lá no artigo, então, 29 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza, vamos então passar para o ponto 15, número 3. E se o advogado postula sem procuração? O que é que acontece? Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Muita gente diria que o ato é nulo. Ah, aqui tem nulidade. O advogado sem procuração não pode postular. Calma. O advogado sem procuração, ele continua tendo capacidade postulatória. Um advogado sem procuração, ele é advogado. Ele é um profissional técnico do direito, independentemente de ter um mandato ou não. Agora, neste caso é preciso que o advogado apresente em momento posterior a sua procuração sob pena de ineficácia do seu ato postulatório perante a parte que ele pretendia defender. Veja, se a parte não deu uma procuração para o advogado, ele não poderia estar representando-a. Se o fez, este ato é ineficaz se não houver a apresentação desta procuração em momento posterior. É que em certos momentos, pessoal, lembre-se, o advogado às vezes está agindo ali de maneira urgente. É uma situação de urgência, o advogado ele precisa pedir perante o Poder Judiciário uma medida urgentíssima. E não dá tempo ele ir lá falar com a parte, ei, me passa aqui uma procuração, assina aqui. Às vezes não dá tempo. Às vezes, então, ele tem que postular de maneira imediata, deixando-se para apresentar a contestação, olha só, a procuração, agora sim, em momento posterior. E isso está, pessoal, previsto, olha só, no artigo 104 do Código de Processo Civil. Vamos ler? O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Beleza, regra geral. Salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Beleza? Então, essa é a exceção aqui prevista no artigo 104. E seu parágrafo 2º diz: o ato não ratificado será considerado ineficaz e não nulo. Cuidado. Aqui estamos no plano da eficácia e não no plano da validade, na escada ponteana, que vai na escada de existência, validade e eficácia. Estamos aqui na eficácia e não na validade. Então, não há nulidade, beleza? Muito menos inexistência. Vamos chegar lá. Então, o parágrafo 2º diz: o ato não ratificado, repito, será considerado ineficaz. Marca essa expressão porque é importante, pessoal. Relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, caso haja algum prejuízo certo. Beleza? Então, pessoal, o novo Código de Processo Civil, neste artigo 104, põe fim, segundo o professor Didier e segundo a doutrina majoritária, ao enunciado 151, anotei para vocês, da súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que assim diz, e talvez eu possa até dizer, dizia, porque ela foi superada, sem dúvida, pelo novo Código de Processo Civil. Olha só o que a súmula diz. Ainda está em vigor formalmente, mas materialmente acredito que ela já tenha pegado o seu caminho, já foi embora. Olha o que ela dizia. Na instância especial, lá no STJ, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Que é isso, hein? Que é isso, pessoal? Inexistente. Olha só o que o STJ dizia nessa súmula aqui, 151. Inexistente, o que é isso? Quer dizer que se o advogado recorre sem procuração, aquele recurso é inexistente? O recurso não existiu? É impossível isso, era impossível sustentar uma tese dessa, tá? Com todo respeito a opiniões contrárias, porque o recurso existiu. O recurso existiu. Agora, ele era ineficaz. Eu até entendi a galera dizer que havia uma nulidade, beleza, vai lá. Mas inexistente? Fica difícil, hein? No entanto, essa súmula está superada e isso está, inclusive, positivado, esse entendimento da doutrina processualista majoritária, em um dos enunciados
do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, pessoal. Eu não decorei o número, vou anotar aí para vocês no material qual é esse enunciado. Beleza? Tá. Ainda sobre capacidade postulatória, cuidado. Cuidado, a gente disse que a capacidade postulatória é do advogado, do defensor, do membro do Ministério Público, do profissional do direito em geral. Mas existem certos atos, existem certos procedimentos que permitem que a própria parte leiga em direito, que não é formada em direito, não tem a OAB, enfim, possa praticar atos postulatórios. Não é a regra, mas é possível. Então, cuidado com generalizações nesse assunto, eu já disse isso, volto a dizer. Ou seja, em alguns casos específicos, a própria parte pode pedir ao juiz diretamente, mesmo sem ter capacidade postulatória técnica. Ela tem a capacidade postulatória para aquele ato porque a lei assim o permite. Quer ver um exemplo clássico? Juizados especiais, causas até 20 salários mínimos. Não precisa advogado na fase de conhecimento, então somente na fase recursal. Beleza? Então esta é uma das hipóteses. Por exemplo, a mulher que sofre violência doméstica e familiar, ela pode requerer ela mesma uma medida de proteção, já que a Lei Maria da Penha assim permite. Enfim, há exceções pontuais no ordenamento jurídico, essas são as que vêm à minha mente no momento, que permitem que a parte leiga postule perante um órgão jurisdicional. Beleza? Mas a regra geral é que a capacidade postulatória é exigida e só existe para os profissionais do direito, sobretudo o advogado e o defensor. Ok? Então, passamos então para um outro pressuposto processual de validade. Agora são os mais simples, a gente já viu os mais complexos, agora vamos para os mais simples para a gente terminar esse encontro de hoje, deixando aqueles pressupostos processuais mais legais para o próximo vídeo. O próximo pressuposto processual de validade é a competência. O juiz deve ser competente para julgar a demanda. Caso contrário, teremos um vício de validade, uma falta de pressuposto processual de validade, qual seja a competência. E aí, pessoal, recomendo você dar uma lida no assunto, claro. E se tiver alguma dúvida ou quiser ver algumas dicas de mudanças com o novo Código de Processo Civil, vá lá em um dos meus vídeos, eu falo sobre isso, as mudanças do novo Código de Processo Civil na competência, no regime da competência. Beleza? Recomendo aí você dar uma vista quando puder. Ok, então tudo que a gente viu lá em competência se aplica aqui, tranquilo, né? O próximo pressuposto processual de validade é o ponto número 17, é a imparcialidade do magistrado. E aqui a gente vem lá desde a Constituição, né? O juiz natural é o juiz imparcial, o juiz competente. Então, a imparcialidade do juiz é um requisito de validade do processo, é um pressuposto processual de validade, portanto. E pode ser discutido através das chamadas exceções de impedimento e exceções de suspeição, que são estudadas em momento oportuno, pessoal. Não é aqui o caso da gente estudar detalhadamente como é a exceção de suspeição, quais são os casos de suspeição, os casos de impedimento. Mas são instrumentos colocados a favor da parte para discutir este pressuposto processual de validade, qual seja a imparcialidade do magistrado. Ok? Vamos então para o ponto 18, para chegarmos ao final deste nosso encontro. Eu disse, ia ser rápido, estamos aí com 13, 14 minutos, não sei, mas a gente já está aqui indo para o final. Beleza. O próximo pressuposto processual de validade, também muito simples, é o respeito ao formalismo. Em outras palavras, o respeito ao rito processual. Cuidado, o pessoal fala formalismo como um excesso de forma. É um termo que às vezes traz um significado pejorativo. O formalista é aquele que se apega muito à forma. Não, pessoal. Aqui este termo formalismo quer dizer apenas respeito ao rito, respeito à forma. Cada procedimento tem sua forma. O processo, enfim, não se confunde com um procedimento. Há uma alusão, uma comparação, melhor dizendo, muito interessante que eu vi algum professor fazer. Talvez mesmo até o professor Didier.
Não lembro ao certo, mas é muito singela e muito fácil de perceber. O processo é uma escada. Você quer subir ao teto da sua casa, você coloca uma escada e vai subindo. O seu objetivo é chegar ao teto, beleza? Este teto aqui é o fim do processo, a decisão judicial. Tá, então eu boto uma escada, mas quantos degraus eu tenho para subir esta escada? Vai depender do procedimento. O processo é a escada, o procedimento é a quantidade de degraus e como esses degraus se organizam na escada para eu conseguir atingir o meu objetivo. Então, cada procedimento tem uma quantidade de degraus necessária para atingir o topo, o cume, enfim, o seu objetivo. Mas o processo é a escada em si. Enfim, eu acho que, guardadas aí as devidas proporções, é bem simples de perceber a diferença entre processo e procedimento com esta comparação, com esta explicação aí que eu vi em algum dos cursos que eu fiz na minha vida. Beleza? Então vamos lá. Estamos então no ponto 18, que é o rito ao processo. Se ele for desrespeitado, faltará um pressuposto processual de validade e teremos a extinção do feito ou alguma nulidade. Lembrando, pessoal, que vigora no nosso Código de Processo Civil o princípio da instrumentalidade das formas. Às vezes o rito é desrespeitado, mas o objetivo foi atingido. Às vezes não há nulidade porque não há prejuízo. Pade nullité sangrief. Este é um princípio basilar aí do sistema de nulidades que é aplicado, claro, aqui neste ponto. Ou seja, se houve um pequeno desrespeito à forma, mas o objetivo foi atingido, considera-se válido o ato pelo princípio da instrumentalidade das formas. O sistema de nulidades do Código de Processo Civil, na verdade, é um sistema de não nulidades. É um sistema que busca evitar a nulidade e, portanto, é possível aplicá-lo a este pressuposto processual, sem qualquer problema. Beleza? Agora sim, vamos fechar então nossos pressupostos processuais de validade clássicos, deixando os mais interessantes para o próximo vídeo, com o chamado pressuposto processual de validade negativo, ou pressupostos processuais de validade negativos, porque são alguns. São pressupostos que não devem existir no processo para que ele seja válido. E quais são eles? E aqui eu botei para vocês alguns exemplos. Litispendência, inexistência de litispendência, confira aí no seu ponto 19. Litispendência, que ocorre quando temos dois processos com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, ao mesmo tempo em foros distintos, em varas distintas. Aqui temos uma litispendência. Não é possível existir a litispendência, ou seja, eu não posso ajuizar a mesma ação duas vezes em foros distintos, porque haverá a litispendência e esse é um pressuposto processual negativo, ele não pode existir para que o processo seja válido. Beleza? Não pode haver coisa julgada, ou seja, eu não posso ajuizar uma ação em que já há uma decisão jurisdicional com coisa julgada. E aqui lembre-se, a coisa julgada tem efeitos positivos e negativos. O efeito positivo da coisa julgada é que ela seja respeitada em decisões futuras. Ou seja, se já há uma coisa julgada sobre um assunto, se o juiz lá no futuro estiver decidindo algum assunto satélite àquele que já foi julgado com coisa julgada, ele deve respeitar o que já foi dito. Ele não pode simplesmente decidir de maneira diversa daquela. Esse é o efeito positivo da coisa julgada. Já o efeito negativo da coisa julgada é aqui. É esse pressuposto processual de validade negativo. Porque se já há uma coisa julgada sobre um assunto, não é possível rediscuti-la. Se houver essa discussão nova sobre um assunto que já há coisa julgada, haverá o ferimento ao efeito negativo da coisa julgada e, portanto, um pressuposto processual de validade negativo, qual seja a inexistência de coisa julgada. Além disso, inexistência de perempção. O que é a perempção? A perempção está lá descrita no artigo 486, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Ela acontece, é um fato processual que acontece quando o cidadão simplesmente desiste, abandona o processo 3 vezes seguidas. 3 vezes. Aí, meu amigo, um abraço para você. Você não vai poder ajuizar uma nova ação sobre aquele assunto se você deu causa à desistência 3 vezes consecutivas. Beleza? É uma punição àquele que faz gracinha com o Poder Judiciário. Ou seja, fica entrando com demandas e desistindo. Entra com a demanda e desiste, entra com a demanda e desiste.
é claro que ele deve ser punido e a punição dele é a perempção. Beleza? Também não é possível haver convenção de arbitragem que pode ser dividida aí em cláusula compromissória ou compromisso arbitral. É mais um pressuposto processual de validade negativa, ou seja, se existir, o processo vai ter algum defeito. Faltará este pressuposto processual. Beleza, pessoal? Muito bem. Fechamos então o nosso encontro sobre pressupostos processuais, parte número 3. Bem rápido, bem tranquilo, aí vamos com 20 minutos apenas. Agora sim, podemos passar no próximo vídeo para os pressupostos processuais mais interessantes, na minha opinião, que são o interesse de agir e a legitimidade ad causa. Espero vocês lá, vou tentar gravar o mais rápido que eu puder para postar para vocês, beleza? Até mais e um abraço, pessoal. Tchau, tchau.